Graça e paz daquele que é a verdade. A verdade de um pode não ser verdade de outro, mas há uma verdade que é absoluta, que é extrema, que é radical. É a verdade que vem revelada de Deus. E nós vamos falar sobre isso. Na segunda epístola de João, nós lemos: Eu, o presbítero, escrevo à senhora escolhida e a seus filhos, a quem amo de verdade, como fazem todos que conhecem a verdade. Porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz que vem de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estarão conosco, os que vivemos na verdade e no amor. Fiquei muito feliz por encontrar alguns de seus filhos e ver que estão vivendo de acordo com a verdade conforme o Pai ordenou. Agora, Senhora, peço-lhe que amemos uns aos outros. Não se trata de um novo mandamento. Nós o temos desde o princípio. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou, e Ele ordenou que amemos uns aos outros como vocês ouviram desde o princípio. Digo isso porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora negando que Jesus Cristo veio em corpo humano. Quem age assim é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes, a fim de receber a recompensa completa. Quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convidem a entrar em sua casa, nem lhe deem nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice das suas obras malignas. Tenho muito mais a lhes dizer, mas não quero fazê-los com papel e tinta, pois espero visitá-los em breve e conversar com vocês pessoalmente. Então nossa alegria será completa. Saudações dos filhos de sua irmã escolhida. Essa carta apresenta alguns, entre aspas, problemas. Precisamos resolver esses problemas antes de prosseguir no estudo. Aparentemente, essa senhora eleita era mesmo uma senhora crente, com uma certa influência na comunidade cristã, e o texto começa dizendo: o presbítero à senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não só eu, mas também todos que têm conhecido a verdade. A carta é escrita para encorajar essa irmã eleita a permanecer na fidelidade da verdade. E na criação dos filhos ela provou que isso aconteceu. Por isso ele fala: fico feliz em ver que seus filhos estão trilhando o caminho da verdade. E ele fez isso porque havia o perigo iminente de falsos mestres, gente que ensinava o caminho oposto à verdade, dizendo que Jesus não havia encarnado, assumido forma humana e vivido aqui completamente como Deus, mas completamente como homem também. Essa parece ser uma indagação constante sobre essa carta. Pegando a ideia de William MacDonald, há 3 pontos de vista sobre essa questão da senhora eleita. Primeiro ponto de vista: alguns acreditam que a senhora eleita seja a própria igreja, como é vista também em outras partes da Bíblia como a noiva de Cristo, ou uma igreja local em especial. Algumas pessoas pensam que a carta tenha sido endereçada à eleita Quíria, o nome seria Quíria. Esse nome Quíria é o equivalente em grego do nome Marta em aramaico, e curiosamente as duas palavras se traduzem com a mesma definição, senhora. Então a senhora eleita. Outros acham que João está escrevendo para uma mulher anônima e muito influente no seio da igreja cristã daquela época. Eleita, assim como são todos os eleitos de Deus e escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Mas o que torna curiosa a explanação da carta é a maneira como João coloca os verbos. Por exemplo, nos versos 1, 4, 5 e 13, o verbo está no singular, para uma mulher cristã e seus filhos, sempre falando para ela. Para Quíria ou Marta,
uma mulher assistida por João enquanto ele era pastor na igreja em Éfeso. Mas, na verdade, há muitos que entendem, e eu particularmente comungo dessa ideia, de que João está escrevendo não somente a uma irmã eleita, mas às pessoas que congregavam em sua casa. Havia uma igreja funcionando na casa dessa irmã eleita. Mas por que João usou essa expressão irmã eleita, quando poderia simplesmente ter falado diretamente o nome dela? Muitos estudiosos atribuem a uma questão de prudência, porque era um momento de profunda perseguição sobre a igreja cristã. E era razoável que os nomes não fossem citados. Curiosidades e polêmicas à parte, vamos agora ao intuito da carta. Essa carta, assim como a terceira carta de João, vem falar sobre a importância da hospitalidade a ministros, a pregadores, a missionários itinerantes. É algo que tem que trazer preocupação a nós ainda hoje. No primeiro século, a ideia de hotéis, pousadas, pensões era quase desconhecida. E as poucas pensões que eram públicas, que eram já de conhecimento do público, não tinham lá uma grande reputação. Geralmente eram construídas junto das casas de má fama, casas de prostituição. Eram locais sujos, geralmente infestados de insetos, principalmente pulgas. Então não é de se admirar que os evangelistas, que os missionários, se hospedassem na casa de irmãos cristãos. Paulo mesmo foi hospedado por Lídia em Filipos, por Jason em Tessalônica, por Gaio em Corinto, Filipe em Cesareia e Minason em Jerusalém. Nesta breve carta ele vai dar um perfil da família e, consequentemente, da igreja, que agrada a Deus em função da verdade. Em primeiro lugar, versos 1 a 3 vai falar que precisamos conhecer a verdade. João usou a palavra verdade nesse pequeno texto de versos 1, 2 e 3, 4 vezes, dada a importância do assunto. Ele representa a realidade da verdade em contraposição a o que estava sendo dito por alguns pregadores, falsos ministros do Evangelho, que no versículo 7 ele vai dizer que eram anticristos. Ele vai falar de uma realidade em oposição à vida prática. A verdade não pode ser apenas uma mera aparência, ela tem que ser colocada em prática, colocada em xeque e aprovada. É importante entendermos então isso. Deus revelou a sua palavra, a sua verdade em seu Filho. Quando nós lemos o que é verdade na Bíblia, em João 14:6, Jesus é a verdade. Em João 17:17, a própria palavra de Deus é a verdade. Deus revelou a verdade na pessoa do seu Filho e na sua palavra escrita, revelada a cada um de nós, palavra inerrante e completa. E Ele deu-nos o Espírito da verdade, para que nós, através desse Espírito, possamos ser ensinados e possamos capacitar a nossa própria vida no ensino da verdade. Mas a verdade não é apenas uma revelação objetiva do Pai. É uma experiência subjetiva na vida das pessoas. A verdade tem que ser vista sob 3 pontos. Em primeiro lugar, é preciso conhecer a verdade. Em segundo lugar, é preciso amar a verdade. E em terceiro lugar, viver a verdade. Conhece-se a verdade com a mente, ama-se com o coração e vivencia-se a verdade com muita vontade. Se não for assim, a verdade deixa de ser verdade. Passa a ser uma mentira, que às vezes é travestida de verdade. Há muitos que pregam muito sobre verdade, mas que verdadeiramente não sabem do que se trata. João vem tratar então de um assunto muito sério. Há uma diferença brutal, mortal, entre verdade e erro. E os crentes não poderiam tolerar de forma alguma o erro que pudesse estar entrando em seus lares. Mas como conhecer essa verdade? Só pela graça. Só pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus. Se nós pensarmos que somente o amor de Deus salva, é um ledo engano. Sim, o amor de Deus nos constrange, o amor de Cristo nos constrange. Deus, por amor, deu o seu próprio Filho, a fim de que nós fôssemos salvos. Mas é a obra de Cristo que nos dá a certeza
de que experimentamos a graça e a misericórdia e a paz vem aos nossos corações quando a verdade entra em nossa vida. João tem um cuidado tremendo de não alienar a figura do pai e do filho. Ele fala que a verdade vem pelo pai e através do filho. É importante demais sabermos isso, porque não há verdade sem a certeza de que o pai e o filho se unem para que a verdade faça efeito em nossas vidas e mostre a divindade de Cristo e o poder do Pai. Até porque a fé cristã está amparada na doutrina da humanidade de Cristo, mas também na divindade de Cristo. Se ele é somente homem, não pode salvar a quem quer que seja. Mas se ele não encarnou, ele não pode se identificar conosco. E a Bíblia fala que ele encarnou e passou por todas as experiências possíveis na humanidade. Era homem como nós e Deus, completamente homem e completamente Deus. Se nós queremos ser cristãos, mantendo fidelidade à palavra, precisamos nos agarrar à verdade revelada na palavra. Precisamos entender que a verdade, ela tem que ser conhecida pela mente, com a mente, ela tem que ser amada com o coração e tem que ser, repito, vivenciada com muita vontade. A nossa vontade precisa estar focada em conhecer e colocar em prática a verdade. Em segundo lugar, precisamos andar na verdade. Andar na verdade significa conhecer a verdade e permitir que essa verdade domine, governe, oriente todas as áreas da nossa vida. Esse parágrafo abre e fecha com uma ênfase profunda sobre a questão da obediência. Não basta apenas estudar a palavra, não basta pregar, não basta discutir sobre a verdade. É preciso praticar a verdade, sobretudo praticar a verdade. Há muitos que pregam muito bem sobre verdade, mas vivem uma mentira. Na hora que precisam de fato provar que a verdade domina a sua vida, falham. E falham brutalmente. Às vezes vemos até uma incoerência tremenda no seio cristão. Muitas pessoas que de público combatem a mentira, mas que na prática praticam a mentira em secreto. E isso é terrível, porque essa palavra de João vem trazer a todos nós uma preocupação com a prática da verdade. Às vezes nos gabamos de conhecer muito a verdade. Às vezes dizemos que amamos a verdade, mas não colocamos em prática, pelo menos não na intensidade e com a constância que Deus espera de cada um de nós. Uma coisa é crer na verdade, outra coisa é viver na verdade. Um abismo tremendo entre os que creem e entre os que vivem a verdadeira verdade. O apóstolo faz algumas considerações acerca disso. Em primeiro lugar, a alegria do apóstolo. O verso 4, a parte A, vai falar da alegria em ver os crentes da Senhora eleita seguindo, andando no caminho da verdade. Alguns crentes haviam se desviado. Alguns crentes estavam por se desviar devido aos pregadores itinerantes que iam de casa em casa, levando uma palavra avessa ao Evangelho da graça, ao Evangelho da salvação, ao Evangelho de Cristo encarnado, Cristo que assumiu forma humana, Cristo que sofreu, morreu e ressuscitou, mas ao mesmo tempo se congratulava com a irmã eleita, no sentido de que os seus filhos estavam continuando, trilhando no caminho da verdade. Em segundo lugar, João argumenta. Se por um lado ele fala da alegria que brotou em seu coração por ver pessoas seguindo a verdade, ele agora traz um argumento. O argumento de que não era um mandamento novo, era um mandamento para que se andasse em verdade e amor, e era um mandamento antigo. Essa palavra aparece 4 vezes no parágrafo. Palavra mandamento. Os mandamentos de Deus focalizam, centralizam a verdade em todas as facetas da vida do ser humano. O mandamento é a verdade explícita de Deus sobre o que Ele quer, sobre o que é necessário para que tenhamos uma vida de verdade, uma vida na verdade. Entendendo isso, precisamos saber que mandamento não pode ser visto apenas como uma lei, mas tem que ser cumprido por amor.
Quando nós observamos em 1 João 5,3, a Bíblia nos fala que ela é uma expressão de amor e não de medo. Quando olhamos lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 19, nós vemos que os falsos mestres tentam colocar o pecado como um peso extremamente difícil de ser levado, mas ao mesmo tempo nos coloca a verdade de que os conversos em Cristo Jesus têm uma verdadeira liberdade. A verdade liberta. É o que nos diz a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, inclusive do medo de não conseguir cumprir os mandamentos, que devem ser cumpridos por obediência e por amor. Depois, o apóstolo traz um apelo àquela igreja, àquela comunidade, àquela irmã eleita, dizendo que o amor ao próximo é antigo, é da lei. Está lá em Levítico 19, versos 18 e 34. Mas em Cristo esse mandamento recebe uma nova roupagem, uma nova ênfase, um novo exemplo. Quando nós lemos lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 23, nós vemos que o amor é um dos gomos do fruto do Espírito. Amor é fruto do Espírito. A essência do cristianismo é o amor. E o amor cristão não pode consistir apenas em uma série de ordenanças. Tem que ser colocado em prática, porque quem não ama está morto. Quem não ama não conhece a Cristo. Nós precisamos entender, inclusive, que a Bíblia nos alerta sobre isso. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E às vezes estamos tão envolvidos em nossa vida, entre aspas, cristã, de rituais, de liturgias, uma vida cultica, mas nos esquecemos de uma questão muito particular. Devocionalmente, diariamente, precisamos encontrar espaço para entender a verdade e buscar muito amor para que ela seja colocada em prática. E amar significa tratar as pessoas do mesmo jeito que Jesus tratou, que os apóstolos trataram, que Deus nos trata. Em terceiro lugar, precisamos ter apego à verdade. Às vezes vemos a Bíblia, dizemos que ela é palavra inerrante de Deus, a única regra infalível de fé e prática. Falamos aos outros que essa é a palavra revelada de Deus, completa palavra revelada de Deus, mas não temos o verdadeiro apego. João agora se volta dos filhos para os falsos profetas, os falsos ensinadores, aqueles enganadores que, devido a uma falsa doutrina, estavam conduzindo as pessoas a um caminho errado, a um caminho na mentira e não na verdade. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. E às vezes muitos cristãos esquecem-se disso. É curioso quando nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, o verso 19 diz que esses falsos ensinadores vieram do mundo, mas também, no versículo seguinte, vai dizer que havia falsos mestres, enganadores, dentro da própria igreja. Então é importante entendermos que, se não houver um cuidado tremendo, nos deixamos enredar por ensinamentos que sejam contrários à palavra de Deus, contrários à verdade de Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis em relação à liderança, porque antigamente os líderes falavam que princípios, conceitos, valores eram importantes, e hoje estamos vivendo a época do nada a ver. Aqueles ensinadores pregavam justamente isso, a prática do pecado, o caminho para o pecado, nada de preceitos, nada de princípios, nada de ordenanças, nada de doutrina, tudo era permitido. Isso nos faz lembrar, inclusive, o tempo dos juízes. O último versículo do livro vai dizer que era um tempo difícil, um tempo sem lei, um tempo sem justiça. Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Eu creio que estamos vivendo dias assim. E é preciso que vivamos uma renovação, que experimentemos uma renovação espiritual, para que a verdade ocupe o verdadeiro lugar em nossa vida. Paulo vai falar de alguns perigos em relação ao apego. Algumas pessoas, no versículo 9 está registrado isso, corriam o perigo de voltar atrás, ou seja, de perder o que já tinham. Tantas pregações, tanto ensino, tantos exemplos,
mas na verdade eles estavam perdendo o que já tinham. O versículo seguinte vai falar de um outro perigo, de ir além. Pessoas pregavam algo que estava além, que não era a palavra de Deus. E a Bíblia traz um alerta quanto a isso. Aquele que põe ou tira um tio sequer, seja considerado maldito. Essa é a visão bíblica. A Bíblia é completa, mas ela não pode ser interpretada à luz de homens. A Bíblia tem que ser trazida a público, tem que ser ensinada com muito amor, sob oração, sob a tutela, sob o cuidado, sob a orientação, sob a unção do Espírito Santo. Senão, mesmo quem muito conhece a palavra, quem muito conhece a verdade, pode ir além e pecar. De 10 a 13, ele vai falar do perigo de ir junto. Se você convida alguém para a sua casa e que traz ensinamentos errados, é muito provável que você possa aderir a esses ensinamentos e você vai andar junto com essas pessoas. Então é perigoso demais hospedarmos quem não tem a palavra. Ou então, use essa hospedagem para ser instrumento da verdade na vida das pessoas, mas não se deixe afetar por quem quer trazer ensino que esteja afastado da palavra de Deus, a verdade de Deus. E eu quero concluir essa palavra alertando a cada um de vocês que estão ouvindo, que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Muito cuidado. A verdade tem que ser vivida. Eu vou frisar algo que já disse nessa mensagem. Ela tem que ser conhecida com a mente, amada com o coração, e ela tem que ser vivenciada com a nossa vontade. Busque isso em Deus. É isso que Ele espera. E é assim que você vai viver a verdade. Conheça a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Viva livre na presença de Deus. De verdade.